Olá, boa noite, mais uma vez à distância. Hoje, nossa doutrinária de sexta-feira, estamos estudando o livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, e vamos orar pedindo a Deus, a Jesus, que estejam conosco nesse momento e que mesmo à distância possam os espíritos trabalhadores da CEF estar conosco, nos auxiliar nas nossas necessidades e nos presentear com a sua doce presença. Que assim seja. Bem-vindos novamente. O nosso tema da noite hoje é o capítulo 34, que o título é Alterações na Fé. Esse capítulo se inicia com uma citação de Paulo na carta aos Romanos, que diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Bom, eu fui na carta de Paulo aos Romanos para poder ler esse, o capítulo 12, versículo 21. Então eu fui ler o capítulo 12 para poder entender qual foi o contexto que Paulo disse essa frase, para quem Paulo escreveu e o que ele quis dizer com essa citação. Então, para relembrar, o conteúdo das cartas de Paulo geralmente eram conselhos, instruções ou algum tipo de repreensão, orientações àquelas comunidades. E no caso da carta aos Romanos, Paulo tinha os planos de ir lá visitar aquela comunidade. Então ele envia aquela carta como que para preparar o terreno. Era uma comunidade que estava em vias de desentendimento, porque os judeus e os gentios convertidos ao cristianismo, eles entravam em conflito diversas vezes por motivos também diversos, referentes a rituais, costumes, hábitos. Então Paulo aconselha aquela comunidade naquele momento. Além desse trecho que é a citação que dá início ao texto de hoje, de Emmanuel, ele fala assim também: não pagueis a ninguém o mal com o mal, ou seja, não devolva o mal com o mal, mas repreender o mal com o bem. Vivei em paz com todos os homens. Então, nessa carta, Paulo ele vai falar muito lindamente sobre a salvação do homem pela fé. É a carta que ele mais defende com calor, daquele jeito que era característico dele, com muito entusiasmo, e fala sobre a salvação do homem pela fé. Então, em resumo, o que é que ele queria dizer? Ele queria aconselhar aquelas pessoas que iam ler a guardar o coração na fé a fim de resistir às investidas do mal. E aí, relacionando, com o tema que é alterações na fé, Emmanuel vem trazer esse conselho de Paulo justamente para dizer o que para a gente? Para dizer assim: diante dos desafios, conserva-te na fé, se apoie na fé, não desanimes. E eu fui buscar ler e estudar mais sobre a fé. Fui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é A Fé Transporta Montanhas. E que os espíritos ali, eles vão falar muito bonito, muito lindamente sobre a fé, o poder da fé. E inicia com uma citação de Jesus, que ele fala uma frase que é clássica, Que ele fala assim,
que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para a montanha, move-te, e ela se moverá. E quais seriam essas montanhas que a fé remove? Não no sentido literal da palavra, mas no sentido simbólico. O que essas montanhas simbolizam? Bom, as montanhas, elas vão simbolizar as dificuldades da vida, as resistências, a má vontade, o egoísmo, os empecilhos para que possamos avançar. E a fé, ela vai nos dar essa confiança em Deus, confiança nos propósitos de Deus e confiança também em nós, confiar na centelha divina que existe em nós, na nossa capacidade de realizar, de ir além, de transpor os obstáculos da vida. A fé vai nos dar perseverança, vai nos ajudar a ter a energia e os recursos para vencer esses obstáculos. E isso, quando ela é robusta, ela nos enche de coragem, a gente encontra ânimo, disposição, assume uma postura de enfrentamento, de ir à luta, com fortaleza. Já a fé, quando ela é vacilante, ela vai nos dar incerteza, hesitação, fraqueza. Quando a gente fica, não sei se eu consigo, não sei se eu dou conta, não sei se eu sou capaz. E quando aparece alguma dificuldade no nosso caminho, a gente está tão fraco na nossa fé, a gente está tão para baixo, fragilizado, que a gente nem se dá o trabalho de ir à luta, de tentar. Então a fé, ela vai nos dar calma. A fé nos ajuda a ter paciência de esperar. Além de agir, a gente age e a gente entrega a Deus os resultados e espera calmamente. A fé, ela é a base da regeneração do nosso espírito. Com ela, não há obstáculos que não se possa vencer. Por mais que não consigamos solucionar os problemas, mas a fé nos proporciona a serenidade, o equilíbrio, a paz de espírito para enfrentar e para lidar com as mais diversas situações que apareçam na nossa vida. A gente já sabe que os desafios, eles fazem parte da vida de todos nós. Não existe ninguém que esteja aqui isenta dessas experiências, dessas provações. Porque é através delas que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente descobre novas potencialidades, que a gente desperta as potências que estão ali latentes no nosso espírito. E quando Emmanuel vem falar para a gente de alterações na fé, eu me pergunto, o que significam essas alterações na fé? O que gera essas alterações na fé? O que é que desencadeia esse abalo na nossa fé? São nada mais, nada menos do que as dificuldades da vida, os desafios do cotidiano que estão presentes no meu, no seu, no de todos nós. Emmanuel, nesse texto, ele vai trazer alguns exemplos que eu tenho certeza que cada um vai se identificar com algum tipo, se não com todos. Eu me identifiquei com todos. Mas ele vai falar assim, que quais são essas dificuldades da vida? São as crises, as tribulações no instituto doméstico, que nos geram irritação, a gente fica com os nervos à flor da pele, o outro não pode
olhar diferente, que a gente já se incha todo, fica nervoso, responde mal, com rispidez, com grosseria. As influenciações com sugestões deprimentes, que são o quê? Aquele burburinho, aquela frase solta, aquelas ideias negativas que a gente se pergunta assim, e veio da onde isso, gente? Ou a gente pensa, nunca tinha pensado nisso. Aquelas ideias sem pé nem cabeça, mas de conteúdo extremamente negativo. Sabe que assoma na nossa mente de vez em quando? São essas influenciações. E numa evolução, né, num teor mais grave, ela pode até estabelecer mesmo um processo obsessivo. Tudo isso vai nos tornar vacilantes na fé. Pode ser, ele continua os exemplos, perda de pessoas queridas, que vai nos gerar o ressentimento. A gente fica ressentido, poxa, mas por que Deus levou aquela pessoa que é tão querida para mim? Como é que Deus faz isso comigo? E a gente começa a ficar magoado mesmo com a divindade, ficar chateado. Enfim, são os desafios, os testemunhos, as enfermidades, o cansaço, que vão nos gerar desânimo, tristeza, medo, angústia, aflição. Tudo isso nos coloca num estado de rebeldia, de desalento. A gente fica se sentindo desamparado, como se Deus tivesse esquecido de nós. E isso vai nos fazer bem? Com certeza não, né? Esses pensamentos, esses sentimentos só vão nos colocar lá embaixo. Outros exemplos que podem alterar a nossa fé são os imprevistos, os acidentes de diversos tipos, seja no trânsito, seja em casa, as decepções com um amigo, com um parente, os problemas financeiros, as crises, humilhações, prejuízos, enfim, tudo que nos coloca em desafio, tudo que nos tira do nosso equilíbrio, que vai nos convocar ali a ultrapassar, mas que na falta de fé ou com a fé vacilante, a gente cai, a gente desce o nosso teor de vibração. No livro Alma e Coração, de Chico Xavier, na mensagem 36, que chama Em Matéria de Fé, ele vai se referir à fé de uma forma muito linda. Ele fala assim, que a fé é um guia seguro no caminho das provas regeneradoras da Terra. É um guia. Então, sem fé, a gente fica como? A gente fica sem o guia. Fica desamparado, sem ter em que se apoiar. A fé vai nos dar resignação, sustentar as nossas forças, vai nos propiciar um estado de segurança, de paz, mesmo diante dos desafios. Chico Xavier se refere à fé como escora preciosa, para que não desfaleçamos no testemunho. Tesouro de energias à nossa disposição. É um tesouro que sempre que a gente queira, a gente pode se reabastecer na oração, numa leitura edificante, na prece, na meditação, na contemplação da natureza. Todas essas são formas em que a gente pode reabastecer a nossa fé, fortalecer o Evangelho, a Bíblia, os exemplos de Jesus. E o que é que a gente faz quando a gente não dá conta de se sustentar na fé? Quando, por mais que a gente tente, a gente cai. Seja uma pessoa do nosso cotidiano, um amigo, um parente, um colega de trabalho, que vacila na fé e a gente tem o conhecimento disso,
ou seja nós mesmos, porque também não estamos isentos de passar por essas tribulações, não estamos isentos de ter a nossa fé abalada. Temos os nossos momentos, às vezes a gente está muito bem, está muito contrito, mas às vezes não. Às vezes já estamos fragilizados e as dificuldades vêm a nos fazer cair ainda mais. Então, o que fazer diante desses irmãos alterados na fé? É isso que Emmanuel vem nos falar no texto. Ele recomenda usar de discrição e caridade em qualquer pronunciamento, que é a gente entrar com cautela na vida do outro, entrar com cuidado, para não ferir ainda mais, não apontar o dedo, né? Não colocar o dedo sobre a ferida do outro, que ele já está ali fragilizado, triste, ressentido, porque errou, porque caiu, já está ali desprovido da fé, num estado de tristeza, de desânimo, de desamparo, e a gente vai piorar. Às vezes acontece de a gente tentar ajudar e a gente acabar piorando ainda mais. Emmanuel, nesse mesmo livro, ele traz algumas citações que eu achei interessante trazer. São textos diversos, eu não trouxe a referência de todos, mas todo esse livro ele vale muito a pena. Mas ele fala assim: quantas vezes geramos complicações e agravamos problemas unicamente pelo fato de exigir dos outros aquilo que de santo ou de heróico que ainda não conseguimos fazer. Quantas vezes, né, a gente exige do outro e espera aquilo que a gente ainda nem dá conta de fazer, ou a gente exige de nós mesmos o que ainda não estamos em condição de fazer. Ele fala assim também: procuremos reagir como estimaríamos que os outros reagissem, se as dificuldades fossem nossas, que é o que Jesus orientou, fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Então, se fosse você que tivesse vacilado na fé diante de uma dificuldade, e sabe-se lá qual a consequência que isso poderia ter acontecido. Será que você brigou com alguém? Será que você descarregou sua raiva em alguém? Será que você prejudicou a si mesmo? Será que você meteu os pés pelas mãos e agora está desesperado, está para baixo, está desanimado, perdeu a fé, caiu e está sem saber o que fazer? O que é que você gostaria que alguém lhe fizesse? Como você gostaria que as pessoas agissem com você? Será que você queria ouvir, nesse momento, lição de moral? Será que você queria alguém lhe apontando o erro? Ou será que você ia preferir alguém que te compreendesse, que falasse para você: ó, meu amigo, eu sei o que você está passando, é assim mesmo, a gente erra, mas Deus sempre dá uma nova chance. E aí, qual seria essa atitude ideal diante dessa situação, tanto com o outro quanto com a gente mesmo? Reerguer a confiança, meus amigos. Ajudar o outro a levantar, fazer com que ele enxergue a situação com mais otimismo, ter esperança, que é o quê? Esperar em Deus, confiar que a divina providência vela por todos nós, que Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. E rogar, entrar em oração, pedir o auxílio, que certamente vai vir. Tem uma frase também desse livro de Chico Xavier que ele fala que Deus não nos confiaria problemas se os nossos problemas não nos fossem necessários. Então isso é um consolo, é uma forma de a gente aceitar os problemas, de a gente lidar com os desafios de uma maneira mais resignada, com mais calma e com mais paciência. Ele fala assim também: seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aqueça,
apoio que escore e bálsamo que restaure. Então, que tal se a gente buscar ser apoio do outro? Permitir oferecer o ombro para o seu irmão, seu amigo, seu parente, seu vizinho, que errou, que caiu, que vacilou na fé, que está deprimido, está triste. Nunca se aproveitar de uma situação de fraqueza do outro para apontar o erro, para apontar o dedo, porque é quando o outro está mais fragilizado que ele mais precisa de nós. Então vamos buscar ser apoio, facilitar, ajudar. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito que perdeu a esperança. Então, solidariedade, essa palavra que anda um pouco esquecida, mas que nunca sai de moda. Sermos solidários com a dor do outro, compreensivos, pacientes, tolerantes. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda mesmo que fracassem todas as nossas forças, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos limitados e frágeis, temos Deus. Então, que consolador que é pensar que temos Deus e sempre teremos Deus. Trouxe uma história para vocês, que está no livro Pontos e Contos, de autoria de Chico Xavier e o irmão X, que se chama O Testemunho, é a história de número 5. Conta a história de um ancião que estava com seus aprendizes e os aprendizes perguntam: mestre, me ajuda a entender a lição do testemunho. Eu queria entender como é que eu posso compreender melhor essa lição. E aí o ancião começa a contar uma história para eles de um judeu que foi convertido à Boa Nova. Ele teve o conhecimento do Evangelho, do exemplo de Jesus. E ele, inflamado por aquele entusiasmo, aquele ideal novo, alegre, feliz, ele quer se colocar a trabalho, a serviço dessa causa. E ele decide ir pregar o Evangelho na comunidade que ele nasceu, que era na Fenícia. E ele sai de Jerusalém, vai para essa comunidade, chega lá cheio de ideais, todo cheio de entusiasmo. E os antigos companheiros dele não recebem a mensagem de coração aberto. Desdenham do que ele fala, não querem seguir os seus conselhos, o enchem de insultos. E ele acaba sendo apedrejado na praça pública. Decorrido algum tempo, ele percebendo que era uma tentativa inútil, ele decide ir pregar em outra aldeia e vai caminhando. Então tá ele lá, caminhando, feliz da vida, olhando para o céu, para as flores, olhando para a obra da natureza, as cores. E ele agradece a Jesus por tantas coisas lindas que ele pode ver. E de repente surge um crocodilo no caminho dele. Ele, com medo, daquela fera, do crocodilo, de alcançar ele muda de direção. Quando ele vai na outra direção, aparecem mais 2 crocodilos. Então, não são mais 2, não é mais um, são 3. E aí ele sabe que tem uma cabana lá perto, ele procura uma cabana para se abrigar. E quando ele chega nessa cabana, ela tinha sido incendiada. Alguma pessoa, um malfeitor, uma pessoa de má índole, tocou fogo na cabana. E ele não tem mais o lugar para se abrigar, E aí ele vai em busca de uma ponte. Ele quer atravessar para a outra margem do rio. Sai correndo e vai. Quando chega nessa ponte, a ponte tinha sido destruída. Tinha tido um enchente na região
que inundou completamente e destruiu a ponte. E aí ele sai correndo e aparecem outros crocodilos. Na tentativa de se esconder deles, ele entra numa cova. Mas quando ele chega na cova, tem uma serpente. E aí, coitado, ele não pode ficar lá, né? Ele sai correndo e busca se refugiar numa árvore. Tem lá 2 árvores e ele sobe na árvore, mas quando ele chega na árvore, a árvore cai no chão. O que é que acontece? As raízes estavam podres, tinham sido comidas por vermes. Ele sobe então na outra árvore vizinha a essa e ela cai de novo. Vocês acreditam? Coitado do judeu. Ele busca então, ele sabia que tinha um monte naquela região ali. E ele vai lá correndo em busca do monte. Quando ele chega lá, ele descobre que os trabalhadores da região tinham aplainado a área. Então não tem mais aquele monte. Então ele não sabe mais a que recorrer, ele sai correndo desesperado, até que ele chega na beira do abismo. E aí ele olha para o chão e só tem abismo. Ele sabe que se ele for adiante, ele vai morrer. Ele olha para trás e os crocodilos estão vindo, e ele numa situação completamente desesperado, ele olha para o céu e ele clama, mas ele clama com fé. E ele fala assim, confiante: Mestre, que se cumpram os desígnios do Senhor. E nesse momento surge uma névoa, uma neblina, e de repente ele escuta a voz de Jesus. E Jesus fala para ele: não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Nesse momento aparece uma forte ventania que leva os crocodilos embora. Eles fogem assustados por conta da ventania. E aí passa a dificuldade, passa os crocodilos. E qual é a moral dessa história? É que todos nós vamos encontrar desafios na estrada. Os obstáculos, as perseguições, as incompreensões são sempre feras simbólicas. Na história são crocodilos, mas na história de cada um de nós vai ter outros símbolos, mas sempre dificuldades, obstáculos, porque não há um que esteja isento dessas situações de desafio. E quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior o número de testemunhos e lições. E aí, para finalizar, o mestre ele fala para os aprendizes assim: nesses momentos preciosos e importantes, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. E como é que a gente alcança essa fortaleza dentro de nós? Como é que a gente escuta a voz de Deus dentro de nós? É através da fé, é através da busca confiante de que Ele habita dentro de nós, que nos dá as condições necessárias para ultrapassar os obstáculos. Que na verdade são essas as funções dos obstáculos: desenvolver o nosso potencial, nos fazer crescer, nos reconhecer mais fortes, descobrir potenciais. Então, meus amigos, para finalizar, por maiores que se façam as dores, os golpes, as tribulações, o sofrimento, não esmoreçam na fé. Guardemos a certeza de que Deus está conosco, trabalhando do outro lado. Pelos caminhos que nós desconhecemos, Deus está sempre agindo a nosso favor, sempre para o nosso bem. E esse é um pensamento que nos guarda na fé, que nos consola.
Então, eu espero que com esses 30 minutos de conversa, nós possamos sair mais fortes, mais confiantes, mais corajosos. E assim como o exemplo da história que eu trouxe, que diante de qualquer dificuldade que apareça no nosso caminho, a gente faça igualzinho o exemplo, o judeu. Fechar os nossos olhos, olhar para o céu, rogar a Deus com confiança e fé e pedir que seja feita a vontade dEle, que se cumpram os desígnios do Senhor. E também guardemos a certeza de que assim como aconteceu com Ele, acontecerá conosco. Jesus se manifestará no nosso íntimo e nos dará a força necessária para passar pelas tribulações da vida. Agradeço pela atenção de cada um de vocês e desejo uma boa noite, uma noite de paz e muita fé para todos nós. Obrigada.